Ibovespa, 84 mil pontos, seria uma surpresa diante do cenário hoje que a gente está vivendo, juros altos, inflação alta, câmbio, dólar se valorizando frente ao real, juros nos Estados Unidos subindo também, tudo isso, o risco fiscal do país, então tudo isso pode influenciar mais medo significa mais demanda por venda e mais preço para baixo do nosso índice. Vamos tratar aqui de alguns parâmetros macroeconômicos e de uma análise técnica, ou seja, vamos analisar o gráfico e entender quais que são as probabilidades reais do índice chegar aos 84 mil pontos. Seja bem-vindo, meus amigos, aqui é o canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e aqui a gente trata sobre economia, mercado, finanças, investimentos. E hoje no vídeo a gente vai tratar exclusivamente uma projeção que eu venho acompanhando do Ibovespa. A gente tem essa projeção já há algum tempo aqui. Tem alguns fatores que fazem a gente acreditar que o Ibovespa pode chegar próximo a esses níveis de 84 mil pontos. Não seria uma surpresa, mas seria níveis baixos para fechar o final do ano. Claro que tudo são probabilidades. Isso, quando se trata de probabilidade, a gente tem a opção de acontecer ou não. E vamos ver o cenário que pode propiciar isso. Antes de seguir com o vídeo, vou pedir você que, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostar do conteúdo, compartilhe com mais pessoas, deixe seu like e assista os nossos vídeos. Tem um curso que foi gravado, vou deixar o card do curso aqui, para investidores iniciantes e orientar aí com conteúdo organizado os seus investimentos, gerenciar seu portfólio de investimentos. Tá bom? Bom, se tratando de Bovespa para chegar aos 84 mil pontos, quando eu digo que não seria nenhuma surpresa, é porque diante de uma análise técnica, a gente entende que a demanda por venda e a oferta de contratos vendedores levam sim o preço para baixo. E acontece que ações têm um peso. O Bovespa é composto por uma cesta de ações. E essas ações sofrem de acordo com o ciclo econômico, principalmente de altas taxas de juros e níveis inflacionários muito altos, que é o que a gente está presenciando dentro do nosso mercado. No último mês, a gente teve uma inflação subindo em níveis mais baixos, mas subindo. Tivemos também mais aumento de juros, né? A Selic subiu mais um pouco em níveis menores do que sendo contratados pelo Banco Central, mas ainda assim subiu. Isso traz consequências claras para a renda variável. Primeiro, porque investidores e pessoas e investidores iniciantes tendem a procurar mais segurança. Então, títulos públicos e títulos privados passam a ter mais credibilidade, passam a ser mais seguros e render muito mais ativos de renda variável, que agora sofrem normalmente com a queda dos preços ou desvalorização dos seus preços. Nesse sentido, aliado com aumento inflacionário nos Estados Unidos, juros subindo nos Estados Unidos, o estouro das metas fiscais, estouro da meta de inflação, estouro da meta de juros. Isso traz consigo medo. Então, medo de recessão, por exemplo. Então, pessoas vendem suas posições em ações, fundos imobiliários. Outra questão é o dólar se valorizando frente ao real. Para o dólar valorizar frente ao real, tem que ter uma demanda por dólar dentro do país, ou seja, comprando mais dólar, dólar sobe. Isso tudo pode ocorrer pelos investidores do exterior ou até mesmo investidores internos, entendendo que taxas de juros podendo fechar em níveis mais altos no final do ano nos Estados Unidos, que já se diz aí na casa de 4% em dólar, representa aí um pouco mais de segurança em relação aos juros reais aqui da Selic fechar o ano, por exemplo, em 13,25. Há alguns analistas que dizem que pode passar dos 14%, pode chegar até 15% de Selic aqui no Brasil para o final do ano. Mas isso tudo são projeções, né? Precisa ver aí as atuações do Banco Central junto com o Copom para entender mais sobre isso. E qual que vai ser a realidade. Então, esse cenário, saída dólar voltando para os Estados Unidos, né, para a compra de títulos americanos, tirada de dinheiro da renda variável, ações, fundos imobiliários, principalmente da bolsa, e voltando para a renda fixa, cenário inflacionário, cenário de juros altos, isso pressiona sim nosso índice para baixo, pressiona nossos ativos para baixo. Esse é um cenário macroeconômico,
facilita que a gente entenda de forma mais superficial e mais clara, menos técnica, sobre o que está acontecendo nos principais mercados. Assim, se tratando de S&P 500, que é a cesta das principais, as 500 principais ações dos Estados Unidos, sofrendo também com queda nos seus preços, Dow Jones sofrendo queda, Nasdaq também sofrendo queda, são as principais bolsas americanas. Então tudo isso converge para o Bovespa também sentir a pressão. E o estudo gráfico, a partir de indicadores gráficos que eu vou mostrar aqui agora, deixa mais claro ainda essas atitudes dos atuantes de mercado. Porque o gráfico ele representa nada mais, nada menos que a pressão que os atuantes de mercado estão exercendo no preço. Então, a vontade da maioria. Se o preço está caindo, é porque a maioria está decidindo que o preço tem que cair por N motivos. E esses motivos podem ser esses que eu acabei de citar. E todos os analistas do mercado hoje estão falando. Juros altos, inflação alta, saída de dinheiro, de capital, renda variável para segurança de renda fixa. Essas questões dos Estados Unidos influenciam e pesam ainda mais, principalmente quando o dólar se valoriza frente ao real. Então, eu vou mostrar aqui agora o gráfico do Ibovespa. Normalmente, gosto de fazer as análises do gráfico do Ibovespa no tempo semanal. Por quê? Eu venho analisando, estudando, na verdade, o Ibovespa, sempre estou fazendo esses estudos do Ibovespa. Nesse período onde a gente teve essa divergência, esse é um indicador que chama OBV, ele mede o saldo de volume. Então é um indicador que eu gosto muito porque ele representa, assim, na pele, né, é a vontade da maioria no mercado, ou seja, a pressão psicológica que está por trás aqui das decisões. Então, quando o preço seguia, mas o saldo de volume não seguiu, o preço significa que a gente estava tendo uma distribuição, uma região de máxima, e isso aqui já é um indício de que níveis inflacionários e níveis de juros mais altos poderiam impactar mais, e investidores mais experientes estavam fazendo a retirada de capital das ações, talvez já comprando títulos pós-fixados, por exemplo, público, título público, por exemplo. E nesse sentido, o Ibovespa realmente sentiu, saiu de 130 pontos, veio aqui para 99, e medindo a retração dessa continuidade de perna, o que poderia acontecer aqui dentro era que o índice ficasse dentro dessa lateralidade se a taxa de juros, a inflação não subisse tanto. Considerando essas questões, eu acho que o mercado pode puxar mais para baixo. Então a gente tem aqui as retrações, pode fazer desse movimento aqui, que é a primeira retração de 38,2 a 98 mil pontos. Bem, essa foi atingida. A segunda retração é 89 mil pontos. Ela ainda não foi atingida. E a terceira retração, que é de 61,8, é de 82 mil pontos. Quando eu digo 84 mil pontos, é porque essa formação gráfica que acontece, vou ver isso aqui, conhecido pelos analistas, né, pelos atuantes de mercado gráficos, como pivô de baixa. Por quê? Perdeu esse fundo, fez um novo fundo, não renovou esse topo, ou seja, não fez máxima, voltou a ceder, então armou o pivô, rompeu as médias, testou novamente a média, fez um pivôzinho menor aqui e volta a cair. É um cenário complicado, ou seja, é um cenário que pode apresentar para a gente níveis mais baixos, é o que vem acontecendo. Isso eu estou tratando no semanal, ou seja, em sim um peso muito maior. Quanto maior o tempo gráfico, maior o peso da evidência. Então, isso aqui é uma região de resistência, aqui é uma região de suporte. Perdendo esse suporte, o Bovespa pode sim atingir mais baixos. Então, a gente tem níveis de preço onde foi níveis decisivos. Por exemplo, esse topo, esse fundo, perdendo aqui, por exemplo, pode chegar aqui na região dos 84 mil pontos. Esse 84 mil pontos é uma região muito importante. É onde a gente tem um alvo do pivô de baixa, ou bandeira, o pivô como e também a terceira retração desse movimento maior. Por que a terceira retração desse movimento maior? Porque, analisando ele, porque o mercado, por si só, se tratando de longo prazo, a gente espera que o mercado siga em movimento
de alta, mesmo que a gente tenha ciclos econômicos de baixa, que é necessário o mercado, depois de longos períodos de alta, ter um período de baixa. O Elliott se movimenta em ondas, ele vai e volta. E essas ondas elas foram medidas, isso aqui se trata, né, dentro de um estudo menor das ondas, e essa retração ela pode chegar a níveis mais baixos. O que que fundamenta a realidade puxar esse gráfico mais para baixo, esse preço mais para baixo? Níveis inflacionários, níveis de juro alto, insegurança fiscal, que é o que eu já mostrei aqui no vídeo, e isso pressiona, medo, as pessoas tiram dinheiro, começam para investimentos mais seguros. E hoje a gente ainda tem maior poder de diversificação com criptomoedas. Antes, uma reserva de valor para esse tipo de momento era o ouro. Hoje, muitas pessoas tiraram dinheiro de ativos como ações e fundos imobiliários e começaram a migrar também para as criptomoedas, tendo um outro ativo que caiu muito no gosto dos investidores. Você tem mais um poder de diversificação que ele tem que ser considerado e já é considerado por muitos. Mas a gente vê também as criptomoedas sofrendo com esse cenário. Então, o maior ativo que a gente pode ver absorvendo hoje é ativos de renda fixa, os públicos e os privados, além da desvalorização do preço dos ativos. Então, essa é a projeção de 84 mil pontos. O Ibovespa pode sim chegar lá. A gente vê aqui, já tem 4 barras, 4 semanas, queda consecutiva. Se fechar essa semana, amanhã, sexta-feira, fechar negativo, a gente vai ter a 4ª semana consecutiva. O Ibovespa ensaiou um retorno, chegou aqui nessa região de 102 pontos, onde é uma forte resistência. O mercado sentiu para baixo de novo. Pode ser que o mercado volte a cair. Essa é a ideia dos 84 mil pontos. Nada muito extraordinário, mas um cenário macro que a gente pode entender como pressão para baixo. Se vai chegar lá realmente, são probabilidades. A gente nunca deve ter certeza e falar assim, vai lá. Mas a probabilidade mostra, o macro mostra e o gráfico mostra que a probabilidade de chegar lá é mais alta. Um outro detalhe aqui, se tratando de OBV, né, e divergências de OBV, a gente vê aqui que o preço, ele realmente, nesse cenário aqui, diferente daqui, ele desceu já mais do que aqui. Ou seja, nesse ponto, ele perdeu, com o saldo de volume desceu junto com o preço. Mas nesse ponto, o saldo ainda está antes. O que a gente pode? Você não acompanhou o preço. O preço, no caso, acabou de perder esse fundo aqui em semanas, mas aqui o saldo é positivo em relação a esse outro fundo. E a conclusão que a gente tira disso é que os preços estão caindo mais rápido do que o saldo de volume. Ou seja, o saldo de volume ainda está positivo e aqui a gente ainda não está vendo um cenário de distribuição forte de quantidade de movimento. Então, a gente ainda tem uma divergência que é o que pode impactar na queda do Ibov até os 84 mil pontos. Seria assim, mais forte a evidência se realmente o saldo de volume aqui tivesse ultrapassado já esse fundo, tivesse em linha. Ou seja, a partir daqui, também pode ser que algumas pessoas já entenderam, alguns investidores entenderam que essa região dos 98, 99 mil pontos é uma região de forte defesa dos seus ativos e começa a comprar muito. Isso pode estar ocorrendo e seja assim o cenário do ABV para o índice, tá? Então, aqui seria o único aí, na minha, meu estudo aqui, né, sobre o Bovespa e o seu volume agora. Apesar de que o volume dessa semana, hoje se trata de hoje, quinta-feira, o volume está menor em relação às outras semanas. Vamos ver aí para as próximas o que pode acontecer. Essa é a única evidência que pode aí barrar a queda do Ibovespa, tratando ainda de defesa de posição, defesa de região. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham chegado até aqui. Se chegou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, mandar para mais pessoas. Vai que o Ibov chega lá nos 84 mil pontos, né? Então seja muito bem-vindo aqui para assistir
os nossos vídeos. A gente chegou há pouco tempo no YouTube e a gente quer trazer conteúdo relevante. Espero que vocês estejam gostando. Grande abraço, bons investimentos.